Bom, o que está em jogo realmente para os cristãos que creem na Bíblia como a palavra de Deus é essa questão. Como é que então nós devemos encarar a questão da homossexualidade? E meu objetivo nessa noite é expor o que o apóstolo Paulo escreveu sobre este assunto aqui nessa passagem. O verso 26 e 27 do capítulo 1 da carta aos Romanos tratam exatamente desse assunto. Antes de começar a exposição do texto, deixe-me limpar o terreno e esclarecer aqui alguns pontos sobre o que o Paulo está dizendo e, na verdade, o que é que ele não está dizendo. Acho que eu vou começar com o que Paulo não está dizendo, ou o que é que ele não está proibindo aqui, ou vou tentar dizer como é que algumas pessoas acham que esse trecho deveria ser lido. Em primeiro lugar, a posição mais contundente contra essa passagem é daqueles que dizem que Paulo aqui, ele está simplesmente refletindo o pensamento da época dele, em que os gays eram vistos com preconceito e que os homossexuais eram perseguidos, queimados e apedrejados. Então Paulo aqui, ele era inspirado por Deus, mas ele era humano também, então ele está pensando como homem da sua época. Portanto, isso aqui não vale para nós hoje, porque reflete o pensamento de 2000 anos atrás, quando ninguém sabia direito essa questão da homossexualidade, que é uma coisa que é genética, que, enfim, é inevitável, a pessoa já nasce desse jeito. Paulo não tinha como saber naquela época. Então, ele, como todo mundo, achava que a homossexualidade era uma coisa errada. Logo, essa passagem não vale para nós hoje. É o que muita gente diz. Mas a verdade é outra. A verdade é que na época de Paulo, o pensamento era diferente. Embora Paulo tenha nascido judeu, ele nasceu numa cidade grega de Tarso, na Cilícia, e era cidadão romano. E a homossexualidade era bastante comum no mundo greco-romano em que Paulo viveu. Aristófanes, um famoso dramaturgo grego que viveu alguns anos antes de Cristo, ele disse numa certa ocasião que a homossexualidade era tão comum na cidade de Atenas que ele estava certo de que a maioria de sua audiência era de homossexuais. Os livros de história nos dizem que dos 15 primeiros imperadores, 14 eram homossexuais. Nero era casado com um homem. Então era extremamente, quando não tolerado, era encorajado. A pederastia, que é o envolvimento de homens com meninos, era vista como sendo uma maneira do menino galgar a maturidade. Era considerado normal isso aí. Então, Paulo não está refletindo o espírito da época, ele está indo ao contrário do espírito da época dele. Ele não está condicionado pela cultura, ele está indo contra a cultura dos seus dias. Os judeus que eram contra esse pensamento eram uma minoria. O Israel e os judeus que lá estavam representavam uma porção ínfima do vasto Império Romano, civilização gigantesca de alcance mundial. Os judeus não tinham influência nenhuma. O pensamento dominante era que aquilo era visto como uma coisa comum. A bem da verdade se diga que tinha alguns filósofos e alguns poetas que questionavam a prática homossexual, mas no geral era aceito no mundo de Paulo. Normalmente, então, ele não está aqui falando como uma pessoa que está bitolada pela cultura da época dele, ao contrário, ele está indo contra aquilo que era aceito como normal nos seus dias. Também outra coisa, algumas outras pessoas dizem, não, tudo bem, Paulo aqui está falando realmente contra o homossexualismo, mas ele está aqui se opondo somente ao homossexualismo religioso. Deixa eu explicar. No Antigo Testamento, tem 4 passagens onde se fala a respeito dos prostitutos cultuais. O que eram os prostitutos cultuais? Eram homossexuais que eram sacerdotes, ministros das religiões pagãs. E eles ministravam nos altares, ofereciam os sacrifícios e eles se deitavam com os homens, como parte da cerimônia religiosa. Eles eram, então, prostitutos cultuais, eram homens, eram homossexuais que eram religiosos e praticavam homossexualidade no contexto religioso. Então as pessoas dizem, olha, Paulo está proibindo aqui a idolatria, ele está proibindo aqui o culto aos deuses pagãos.
Mas eu fico olhando no texto e procurando onde está isso, eu não encontro. Onde é que está aqui que Paulo está proibindo a idolatria, nessa passagem aqui? Ele está falando das relações homossexuais em geral. Não está destacando que, não, eu sou contra a homossexualidade que faz parte, que leva à adoração de deuses estranhos ou você se envolver no culto pagão. Onde é que está isso aqui no texto? Paulo não está falando disso. Ele está falando da homossexualidade em termos mais amplos possíveis, que engloba tudo. Outros dizem assim, não, isso aqui, o apóstolo Paulo está apenas criticando a pederastia ou a pedofilia, que era muito comum nos seus dias. Tá bem, até poderia ser se tivesse só o verso 27, mas e o verso 25 que diz de mulher com mulher? Isso não é pederastia. Então, Paulo não está falando de pederastia, pedofilia, ele está falando de, independente da idade, de relações homossexuais, independente da idade, e tanto de mulher, como de homem como homem. Mais uma vez, é uma tentativa de tirar a força dessa passagem. Outros ainda dizem aqui, não, aqui o apóstolo Paulo, ele está proibindo somente os relacionamentos homossexuais quando eles são abusivos e violentos, porque se há fidelidade e amor entre o casal gay, então não tem nada errado nisso, porque o que vale é o amor, é o mais importante, que haja fidelidade. Paulo está apenas condenando essas relações violentas. Mas eu olho mais uma vez para o texto e pergunto, onde é que está isso no texto? Paulo não está destacando nenhum tipo específico de relação homoafetiva, ele está falando dela em geral, e, portanto, está incluindo todas. Todas, não está destacando uma em particular. E, finalmente, o que nós temos que dizer aqui é que essa passagem se lida no seu contexto e no seu modo natural, na forma simples como ela está. O apóstolo Paulo está falando de relações homossexuais entre mulheres e homens em geral, e, portanto, está incluindo todo tipo de relação homoafetiva. Não está destacando uma em particular, mas está falando de todas. Portanto, a passagem tem uma aplicação global, geral, universal e vale para os nossos dias perfeitamente.